E aí, querido? Caio, a ambiguidade mais forte que vejo é a igreja celebrar o nascimento de um Jesus que ela mesma está matando, sabe? Não entendo e me revolto com a hipocrisia de um povo que condiciona Deus a uma caixinha. A denominação é o hábitat de Deus, segundo eles. Isso está me enojando demais. Estou muito triste nesse Natal por isso. As tristezas que eu tive há muitos natais atrás, né? Caião. Hoje em dia eu já venho sofrendo dessas tristezas pela igreja há tantos natais que hoje em dia eu já estou me alegrando pela nova igreja que eu estou vendo surgir. Apesar de tudo. Você já está vendo essa já nova igreja? Já estou vendo, olha a Cláudia aqui. Olha a Cláudia, olha milhares de outros. A Cláudia é uma manifestação, ela e tudo que ali aconteceu. Foi tão chocante, Toy, que tinha gente todo dia aqui dizendo que a gente estava inventando, que era a produção do Papo de Graça que estava criando a história. Que se prolongou por 4 ou 5 meses, com picos impensáveis de intervenções de Deus nas calamidades indizíveis. Então, meu Deus, essa nova igreja está aí, com milhares de pessoas se espalhando. Então, ela não é visível, graças a Deus. Ela só é perceptível. E eu a sinto aqui, acho que como poucas pessoas. Porque ela passa por aqui, essa igreja passa, a gente sente a gente aqui, sente essa igreja o dia inteiro. Dá vontade de estar perto, ir lá, abraçar, pegar, ajudar a olhar no olho, conversar, dá muita vontade. De acordo com o IBGE, a igreja que mais cresce no Brasil hoje é essa igreja. Dos chamados desigrejados. Ela cresceu 750% entre os 2 censos. Quando a igreja que cresceu mais entre as evangélicas, entre os 2 censos, num período aí de 10 anos, foi a Assembleia de Deus com 24%. Mas que a que cresceu mais foi essa, que a igreja oficial, a igreja institucional, chama de, a não igreja, chama de desigrejados. De acordo com o IBGE, foi a que mais cresceu. Porque é um pessoal que não deixou a fé. Eles só deixaram a instituição. Cresceram a uma ordem de 750% nesses 10 anos. E o IBGE também notificou que se fosse feito um outro censo, agora antes da Copa do Mundo, provavelmente os números fossem ainda mais assustadores em relação a como essa igreja cresceu ainda muito mais nos últimos 5 anos. Uma progressão geométrica. Geométrica. Que a gente sente todo dia aqui. Então, eu já sofri tanto por essa igreja pela qual você está sofrendo agora, meu irmão. Você está notando agora, então é impossível notar isso e não ficar deprimido. Mas eu já sofri essa depressão há muitas décadas atrás. É porque vocês chegaram aqui agora. Hoje de manhã tinha um irmãozinho ali me dizendo como ele estava feliz de ler o meu livro Confissões de um Pastor, que nunca tinha lido. Meu Deus, mas quanta história tem na tua vida, a gente nem imagina. Eu digo, é claro, todo mundo que chega aqui agora não tem ideia de nada. Pensa que eu estou aqui sem umbigo. Sem umbigo? Que não tem uma história, que não tem tamanho para trás. Então, ou como alguém que hoje de manhã me perguntou, Caio, uma senhorinha querida, eu estou gostando tanto de você, mas me responda, por que antigamente você tinha uma outra ideia sobre as igrejas evangélicas da ideia que você tem hoje? Aí eu disse, não, querida, você não deve me conhecer de antigamente. Porque quando 98 chegou, eu já tinha mais de 120 livros publicados, dos quais uns 60 ou 70 falam sobre a igreja no Brasil. A metade deles. E olha, tudo dizendo tudo que eu digo agora. Por isso eu me sinto repetindo as mesmas coisas o tempo todo, porque eu dizia antes de acontecer o que aconteceria, quando começou a acontecer, eu disse, vocês viram o que está acontecendo? E se vocês não pararem, vai ficar infinitamente pior. Descrevi o cenário que está aí há 25, 30 anos atrás. Então, para mim não tem nada novo. Tudo que é dor que eu podia sentir nesse sentido, eu já senti. E o auge dessas dores foi na década de 90. Quando eu estava no meu coração decidindo que eu não continuaria mais dentro da instituição evangélica,
para eu poder ter uma voz mais profética, falando com essa igreja, porque enquanto eu fosse parte dela, por mais que eu dissesse tudo que eu dizia, eles diziam, está tudo certo, amém, aleluia, graças a Deus você é um dos nossos. Agora que eles não, que eu disse que não sou mais um deles, eu viro herege, eu sou o herege, o apóstata, dizendo as mesmas coisas. Sim. Mas como a geração nova não sabe as coisas que esses pastores todos ouviram de mim a vida inteira e que as gerações anteriores ouviram, eles ficam pensando que realmente eu mudei. Então, na realidade, eles é que ficaram dia a dia horrivelmente, incomparavelmente piorados. Eu melhorei. O Caio que eles admiravam e que eles até endeusavam, sinceramente, não dava 20% desse homem que está sentado aqui. Eu imagino, Caio. Não dá. Eu imagino. O cara que eles veneravam, eu não troco por mim. Aqui tem um homem infinitamente mais homem, mais sóbrio, mais lúcido, mais consciente, mais tranquilo, mais pacificado, mais para além da vida e da morte, mais em Deus, mais cheio de fé. Mais parecido com seu pai. Provavelmente muito mais parecido comigo. Você imaginava, eu já ouvi muitas histórias suas, sempre pertinentes e sempre iguais. E eu já ouvi você falando para mim várias vezes que na década de 90, logo no início, você começou a pedir a Deus, me tira disso aqui. Em 94 eu implorei ao Senhor, dizendo, eu não aguento mais. A minha pergunta é, você imaginava que a ruptura seria tão drástica na sua vida? Não, nesse nível não. Não, né, Caio? Eu achei que iria mexer em algumas coisas, mas não nesse nível, não como mexeu. Dura coisa pedistes, né? Interessante Mexeu isso, de uma maneira violenta. Não só a minha vida foi maravilhosamente mudada, mas tragicamente os evangélicos nunca mais serão os mesmos. Eu sei. Eu sei o que a minha saída do meio evangélico significou para o meio evangélico. Eu sei, diante de Deus, e quem está falando aqui fala com temor e tremor. Eu sei. Sim. Eu seria mentiroso e hipócrita se dissesse diferente, seria falsidade da minha parte. Eu conheço o meu significado na consciência coletiva dos evangélicos e sei que eu sou inarrancável da consciência deles. Porque não foi brincadeira, não foi falso, não foi não verdadeiro, não foi insincero o que eu vivi com os evangélicos durante todos aqueles anos, e eles sabem que eu esfolei, dei minha alma como nenhum deles deu até hoje. Nenhum deles deu até hoje. Eles sabem. E eu digo isso com temor e com tremor, com aquelas ousadias paulinas que a gente acha quase que são soberbas. Quando ele diz que eu trabalhei, eu sou um fora de tempo que trabalhei mais do que todos eles. Eu sei que eu me dei, botei as minhas vísceras no altar, mais do que todos vocês, e vocês sabem disso. Então, eu estou aqui em casa. Nunca os evangélicos não serão a minha casa. Sabe por quê? Porque eu tenho autoridade para dizer que os evangélicos são a minha casa. Eu sou filho de uma avó evangélica, de uma mãe evangélica, de um pai evangélico. Fui ordenado pastor presbiteriano e deixei esse movimento depois de presidi-lo, porque ele tinha deixado o evangelho. Deixei-o para poder pregar o evangelho, para ver se a igreja evangélica se converte ao evangelho. É nessa autoridade que vocês me ouvirão vivo e nunca conseguirão deixar de me ouvir nem depois de morto. Guardem isso para sempre, porque o nosso caso não tem solução. Falou uma coisa sobre a necessidade que as pessoas têm de manter uma relação de barganha com Deus, por não, digamos assim, engolirem ou entenderem ou digerirem o processo da graça, então ter que achar que tem que pagar a sua salvação com alguma coisa, de alguma maneira, de repente indo à igreja todo domingo, Isso, a ou frequência qualquer coisa. entra aí, A frequência também ajuda, etc. e tal. O que eu tenho percebido com os meus amigos que estão desvinculados, desigrejados, é que há um certo sentimento de
culpa nesse nível ainda persiste. Longamente. Né? Deles acharem, deles estarem nessa situação, não buscarem de repente buscar e formar novos grupos e tudo mais, mas também ficaram com essa sensação de que estão devendo alguma coisa. Manos, não estão. Essa coisa está no DNA mesmo. Aí é um condicionamento, é Pavlov, muitos anos. Pega aí, Fernando, os macaquinhos com a banana, aquele condicionamento que o cara fica, é um Pavlov poderoso. Eu já contei aqui para eles como eu, depois de ser pastor, só um minutinho, depois de ser pastor 11 anos, pastor local, quando eu parei de ser pastor local em 84, porque o médico disse, ou você vive assim, você vive mais 5 anos, você não vai aguentar, ou tira uma coisa aqui para você ir mais longe um pouco, porque não está legal. Aí eu tive que deixar o pastoreio local e me dediquei só a vinde e aos trabalhos por aí afora, né? Muitos anos. E naquele período ali que eu parei, eu me lembro que, estando pastor local, sol de a praia. Não era aquela culpa de crente, relacionada à coisa, era culpa do servo. Estou sonegando meu dom. Por que eu não estou lá servindo aquele povo? Será que eu estou ficando egoísta? Reservei agora domingo de manhã para cuidar de mim? Aí começa mas é uma neurose culposa violenta que um médico, quando tem essa oportunidade de descanso, não sofre assim. Nem um advogado, nem ninguém, nenhuma outra profissão, mas um pastor sincero sofre. Porque tem um senso de urgência. Um crente sincero. E missionário da semana inteirinha na luta, não perder. Chega domingo falando, eu tenho que descansar. Esse é um outro dado. O cara não aguenta. Você sabe que, por exemplo, acho que foi a World Vision International, que na década de 80, ou início dos anos 90, a visão mundial, fez uma pesquisa dentro dela mesma, com milhares de funcionários, e que depois essa pesquisa foi aplicada em outras organizações, e chegaram à conclusão de que os caras que menos frequentavam a igreja no mundo eram os missionários que trabalhavam em para-eclesiásticas cristãs. Porque eu via lá na Víndia a dificuldade. Os caras trabalhavam respondendo carta, atendendo gente de segunda a sexta. Uma overdose de por favor me ajuda, Caio me ajuda. E o cara dizendo, o pastor pediu para você ler esse livro. Era aquele departamento de gente para trabalhando. Milhares de pessoas depois de um tempo, centenas de pessoas trabalhando ali dentro. No domingo, tudo que elas não queriam era ir a um lugar. Claro, elas queriam ir à praia. Mas não conseguiam. Aí eu vi aquele cara chegar meio a contragosto. Aí tudo bem, fulano? Tudo. E aí? Tá descansado? Não, eu tive que vir hoje aqui, né? Mas tem por quê? Não dá. Eu fico muito culpado de não trazer as crianças. Depois, sei lá, dá alguma coisa errada. Eu vou me sentir culpado a vida inteira. Mas ele não consegue ter a tranquilidade de dizer, não, eu vou fazer escola dominical com os meus filhos na praia. Eu vou ensinar eles. Parece que se não houver ensino institucional, não tem ensino. Essa burocracia que se conseguiu criar do oficialato
de Deus e do ensino do Evangelho é uma miséria. Porque nem mãe acredita mais que o Evangelho ensinado por ela é tão legal quanto por uma professora. Tem que ser, exato. Nem pai acredita mais que o que ele possa ensinar ao seu filho é melhor do que o que um pastor treinado para isso possa fazer, porque simplesmente porque ele é pai. Já é melhor do que tudo. Não acreditam. Por que os pais não casam seus filhos? Por que não casam? Porque eles não acreditam no casamento que não carrega oficialidade. Quando nada seria mais significativo do que todo pai casar seu filho, sua filha. A oficialidade é poderosa, ela lateja no subconsciente da gente, com essa culpa neurótica, aflitiva. Aí tem gente que quando diagnostica a sua culpa neurótica, fica com raiva dela e não a trata. Aí como é que ele a trata? Se vinga do desejo de ter comunhão com alguém, porque no caso dele aquele desejo está vinculado a uma frequência, a um lugar. E aí ele não distingue bem as coisas, mata a possibilidade de comunhão com alguns, só porque ele confunde com a necessidade anterior de ir a um lugar, e aquele lugar institucionalizado, aí joga fora menino, barata, banheira, água e tudo. A falta desse autoconhecimento também. Que bom seria que ele fosse também e fosse feliz. Como eu digo também, para essa moçada aqui, acho lindo que vá. Para o pessoal que está liberto, assim, e agora o que é que eu faço? Eu digo, ela faça como Jesus, como Paulo. Jesus ele acreditava, mais do que ninguém, foi ele que ensinou pra gente, que não se põe remendo de pano novo em vestes velhos. Nem vinhos novos em odres novos, em odres velhos, senão arrebentaria tudo. Mas todo sábado ele ia à sinagoga, que tivesse perto da casa dele. A sinagoga era o próprio odre velho. Era veste velho, ele ia. O pessoal arrebentava e expulsava ele de lá. Mas ele passava, eles existem, tem gente lá. Tem. E tem gente que não sabe, tem gente que não entendeu, ou tem gente que sabe e tem medo de saber, luta contra o que sabe, mas está em angústia, está em conflito. Então, já que você está liberto, fique livre para passar, para dizer oi. É tão mais fácil quando você não tem nada agarrando você. Só olhares maldosos, assim, o que esse desgraçado está fazendo hoje aqui? Eu creio que numa situação como essa, coisas poderosas se esse povo todo começar a invadir, pro bem, sem faixa, sem mostrar os peitos, sabe? Sem fazer escândalozinho, peitinho de... Sem pagar peitinho. Sem pagar peitinho na igreja, porque vamos pra lá e vamos pagar peitinho pro Feliciano, não! Beijar na boca da... eu não tô falando dessas idiotices, eu tô falando de ir igual gente normal. Tranquilo. Ofertar com alegria, tanto que é bom isso. Inclusive, ofertar com alegria. Sem ser por obrigação, por necessidade. E tem tanta gente para ser ajudada, tanta oferta para ser dada, tanta miséria a ser socorrida, tanta causa nobre a ser difundida, tanta coisa boa a ser